Você já parou para pensar por que muitas vezes sabemos tanto sobre Deus, mas temos tanta dificuldade de falar de Jesus para as pessoas? A verdade é que, para falarmos corretamente sobre aquilo que o Evangelho transmite, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sem isso, até temos palavras, mas não temos autoridade espiritual. Olha o que fala em Atos, capítulo 4, do versículo 7 ao 12. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O que estava acontecendo? Os apóstolos tinham curado uma pessoa e, por incrível que pareça, as pessoas estavam bravas porque eles tinham curado aquela pessoa. É um absurdo, né? Mas vamos lá. Olha o que Pedro responde. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu às autoridades e aos líderes do povo: os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. E olha o que a palavra diz em seguida. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há, no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Muito direto esse texto, muito claro aquilo que Pedro declarou. De tudo o que falarmos e fizermos, o resumo do evangelismo precisa ser sempre esse. A salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus. Somente Jesus Cristo salva. Com todo o respeito que tenho pelas pessoas que seguem outras religiões e outros deuses, eu nunca posso deixar de declarar essa verdade única e inegociável. Só Jesus salva. Algumas religiões têm, sem dúvida alguma, ensinamentos práticos e até maravilhosos, mas só Jesus Cristo salva. E não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49, diz assim: depois Jesus disse: quando eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para que entendessem o que as Escrituras Sagradas dizem, e disse: o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui estava Jesus falando sobre a descida do Espírito Santo e sobre a missão de anunciar essa mensagem ao mundo. E falar dessa mensagem a todos ao nosso redor é responsabilidade minha e sua, de todo aquele que se diz cristão. Talvez você diga: mas eu acho que eu não sou cheio do Espírito Santo. Tudo bem, a melhor maneira que eu conheço para que você e eu possamos ser cheios do Espírito Santo é simples. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, louvar a Deus todos os dias e frequentar uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus. Faça isso e você será cheio do Espírito Santo. Isso não apenas fará com que você evangelize outras pessoas, mas também transformará cada área da sua vida. Evangelizar é maravilhoso porque nós podemos evangelizar onde estivermos, em qualquer situação, respeitando a individualidade de cada pessoa. Em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao 16, a Bíblia diz: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito, mantendo a consciência limpa. Ou seja, quando fazemos as coisas da maneira correta, Deus usa a nossa vida para que o Evangelho alcance outras pessoas. Evangelizar em qualquer lugar não significa sair importunando todo mundo. Deus nos dá, através do Espírito Santo, a forma certa de falar, com sabedoria, discernimento e amor. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Certa vez, eu estava em um curso de coaching empresarial, com mais de 5.000 pessoas. Durante um intervalo, perdi meu lugar e sentei ao lado de alguém que eu não conhecia. O palestrante pediu que falássemos para a pessoa ao lado qual era o nosso propósito de vida. E ali, naquele silêncio, Deus falou comigo:
Eu disse àquela pessoa que o maior treinador de todos os tempos é Cristo, porque ele não apenas ensina a viver melhor aqui, mas resolve a questão da eternidade através da Bíblia Sagrada. Aquele rapaz com os olhos cheios de lágrimas disse que estava orando por direção espiritual. Nada foi por acaso. Ali, naquele momento, Deus me usou para falar de Cristo, sem púlpito, sem microfone, apenas como alguém comum sendo instrumento de Deus. Essa é a força do Evangelho. Ela vai muito além do que a gente imagina. Conhece alguém que tem dificuldade de ler a Bíblia? Compartilhe.